Bem-vindos a mais um Videocast Agricultura Agora. Já sabe que pode e deve estar atento ao site do Jornal de Negócios e do Correio da Manhã, onde pode assistir a estes vídeos na íntegra. Hoje conto com a presença do Diogo Amorim, fundador da padaria Gleba. Diogo, boa tarde, muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. A Gleba surgiu em 2016, hoje é um caso de sucesso, tem várias lojas, uma faturação já de uns quantos milhões, mas já vamos falar disso mais à frente. Para já vamos à essência da Gleba, que é, tanto quanto consigo perceber, um regresso às origens do pão, ao pão dos nossos avós e dos nossos bisavós. Certo, sem dúvida há uma grande componente de herança e de legado. Há também uma componente de modernidade, até porque eu sou bastante jovem, tenho 27 e quando eu fundei a padaria tinha apenas 21. Isso é fantástico. Mas começando pela Esse parte... empreendedorismo, não é? Certo, começando pela parte da herança e do legado, nós trabalhamos exclusivamente com cereais portugueses, de agricultores que nós conhecemos. Portanto, compramos exclusivamente, diretamente aos nossos agricultores. E temos uma moagem própria, artesanal, com mós de pedra. Portanto, aí, lá está a parte da herança, os cereais locais, como antigamente, uma moagem em mós de pedra, para manter todas as propriedades dos cereais, e uma fermentação com massa-mãe, de forma longa e natural, sem aditivos. Massa-mãe é farinha e água, não é? Farinha e água, não é? é super natural, mas é farinha e água fermentados. Essa massa é fermentada, é mantida entre amassaduras de uns dias para os outros, carrega uma grande diversidade de micro-organismos que contribui enormemente para uma série de virtudes que o nosso pão tem e que o pão costumava ter e com a industrialização deixou de ter. Na verdade, hoje em dia, o pão industrial foi algo demonizado, não é? Por médicos e nutricionistas. É difícil de digerir, deixa-nos inchados, portanto tem glúten. E quando o pão era feito de forma artesanal, com farinhas locais, com fermentações naturais e longas, era um produto muito, muito mais fácil de digerir. Isto porque a fermentação tem realmente um impacto na digestibilidade, torna o produto mais fácil de digerir, aumenta o valor nutricional e depois também aumenta muito a conservação. Então, antigamente era feito semanalmente e durava uma semana, duas fresco. Hoje em dia, passado um dia, está em modo de atirar ao vizinho quando, quando faz um bocado mais barulho. Quando o vizinho se porta mal, não é? E, portanto, o pão fermentado Mas de forma natural o pão da tem Gleba é um esta pão que vantagem. não pesa no estômago, entre aspas, Certo, não é? muito É mais isto. leve, muito mais fácil de digerir e depois não nos esqueçamos que realmente nutrição, digestibilidade, conservação são tudo coisas importantes, mas o sabor e o aroma do pão também ganha enormemente com este processo longo de fermentação natural. Fermentação também é sabor e é aliás um processo que é responsável pelo sabor de muitos dos alimentos que nós apreciamos, o chocolate, o café, o vinho, as azeitonas, são tudo produtos em que a fermentação impacta muito o sabor e o aroma destes alimentos. E essas características do pão da Gleba são, de certa forma, as características distintivas pela positiva do pão da Gleba, não é? Cereais 100% nacionais, Certo. cereais premium, não é? De altíssima qualidade, 100% nacionais, Certo. a tal moagem natural, não é? Certo. E a fermentação. Sim, São esses os certo. três segredos São estes os três grandes do... pilares: cereais locais, moagem em mós de pedra, fermentação natural, e depois entra também aquela tal componente da modernidade e da minha juventude. Eu, quando tinha 18 anos, fui estudar para a Suíça, artes culinárias, trabalhei em alguns dos melhores restaurantes do mundo. Pode dizer quais foram. Pode dizer quais foram. Trabalhei no Fat Duck e Uhum. no Vila Joia aqui em Portugal. O Fat Duck é um restaurante muito icónico, moderno, com 3 estrelas Michelin em Inglaterra, e Vila Joia, um dos melhores restaurantes portugueses. E viajei também pelo mundo, estive nos Estados Unidos, estive pela Europa a viajar em busca também de inspiração. E a ideia era realmente pegar nessa tal herança, nesse legado, no pão que os nossos avós faziam, Claro. mas também cruzá-lo com uma certa modernidade e com um espírito algo cosmopolita que me representa a mim e que representa cada vez mais pessoas hoje. Mas nesses dois Diferentes faixas restaurantes, etárias. Diogo, que referiu, o pão era valorizado ou não? Porque nos últimos anos há aqui tendências antagónicas, não é? Certo. Há bons restaurantes que quase riscaram o Certo. pão do menu e outros fizeram exatamente o oposto, valorizaram-no, não é? Certo. Houve uma altura, especialmente na altura em que estava na moda uma cozinha ultra vanguardista espanhola,
preconizada, por exemplo, pelo El Bulli, Uhum. em que houve uma tendência para cortar o pão de um menu de degustação multi-course com vários pratos. Isto porque o El Bulli chegou a ter menus de 32 pratos, era Uhum. muita comida, Claro. muito vinho a acompanhar a comida, e realmente o El Bulli, que era um restaurante ultra inovador, considerava um pão o total oposto de inovação. Mas ao mesmo tempo, e felizmente, também houve outros excelentes restaurantes que optaram por aplicar o mesmo espírito inovador e altamente perfeccionista ao pão e que se debruçaram sobre estas matérias-primas muito simples, cereais de alta qualidade, água, sal, tempo, que é o ingrediente mais importante do pão, esta fermentação longa que enriquece tanto o produto. E nesse debruçar aperceberam-se de uma complexidade incrível de aromas, de sabores, de texturas. É um bocado como o vinho. O vinho é 100% uvas esmagadas e há tantos vinhos diferentes, Claro. dependendo das técnicas, das tecnologias, dos processos, do terroir, das castas. E no caso do pão é exatamente a mesma coisa. Há diferentes cereais, diferentes técnicas de fermentação, amassadura, cozedura. É um mundo incrível a partir de matérias-primas muito puras, simples, naturais. Mas desde 2006 até agora, a Gleba já tem uma variedade imensa de vários tipos de pão. Mas aquele que é mais vendido é um que é feito à base de trigo Barbela, não é? Que é um trigo português do Alentejo, eu ia dizer, não é? No Alentejo também se cultiva. Nós fomos até pioneiros no sentido de cultivar Barbela no Alentejo. Mas é mais para os montes, é isso? Sim, portanto, o Barbela é um trigo realmente bastante antigo, que a determinada altura era cultivado em todo o território nacional. Mas, fruto de ser uma variedade pouco produtiva, foi-se abandonado, o seu cultivo foi sendo abandonado e depois manteve-se um bocado mais em Trás-os-Montes porque os solos lá e o clima dão-se melhor com o Barbela. O Barbela é uma variedade relativamente resistente à seca. O Trás-os-Montes é bastante seco. Por outro lado, o Barbela, enquanto trigo, também é uma variedade que tolera solos mais ácidos e então dá muita palha, o que também ajuda alguns agricultores com pequenas explorações agropecuárias, em que têm animais, usam o grão e a palha para os animais. Mas realmente é uma variedade que não se coaduna com a indústria moderna das moagens, porque realmente tem pouco rendimento em farinha, tem pouco glúten, mas é uma variedade, entre outras variedades, que nós celebramos. Celebramos sobretudo esta diversidade num sentido de sustentabilidade, e na Gleba usamos múltiplas variedades de trigos diferentes, variedades portuguesas sobretudo, algumas não portuguesas, mas que são cultivadas em Portugal. Nós usamos, por exemplo, espelta, fomos também pioneiros a usar espelta 100% cultivado no Alentejo. E cada vez mais trabalhamos com agricultores alentejanos no que diz respeito a cereais. Não só por causa da proximidade, as nossas padarias estão em Lisboa, é muito rápido irmos lá visitar os nossos campos de trigo e centeio, espelta, etc. É fantástico. Esta proximidade. Deve ser uma experiência agradável, não é? Visitar esses campos Sem dúvida. de trigo. Mas quantas variedades tem neste momento a Gleba? Quantas variedades de pão tem a Gleba? Em termos de pão, temos muitas, não sei quantificar, mas temos algumas dezenas, algumas fixas, outras variáveis, dinâmicas. O Barbela é um dos nossos grandes staples. Temos uma broa de milho branco incrível, inspirada nas receitas antigas do norte do país. Temos pão de centeio super denso, à semelhança do que se comia antigamente em Trás-os-Montes, nas beiras. E depois temos alguns pães mais fofos, enriquecidos com manteiga, com azeite. Temos brioches clássicos com ovos e manteiga. Temos os nossos brioches vegan, que são uns pães super fofos, em que usamos azeite virgem extra do Alentejo. Temos múltiplas variedades. Fazemos cookies, panettone e tudo com base nestes cereais fantásticos portugueses que nós moemos diariamente. Isto comer os cereais todos os dias, na nossa própria moagem, tem uma série de benefícios. Não só nos garante absoluta rastreabilidade, nós sabemos exatamente os cereais que recebemos e que transformamos diariamente, mas por outro lado a farinha é como ao café, está no seu expoente máximo
de aroma, de sabor, quando acabado de moer. Por isso é que quando vamos a um bom café e bebemos um ótimo expresso, o café é moído no momento, porque é quando está Claro. no seu melhor. E a farinha é a mesma coisa. A partir do momento que é moída, vai perdendo nutrientes, vai perdendo sabor, vai perdendo aroma, e nós temos estas duas grandes mais-valias de termos a moagem integrada, que é sabermos exatamente e controlarmos os cereais que utilizamos e controlar o processo todo de grão a pão, e ao mesmo tempo garantir que usamos a farinha fresca quando está no seu melhor para os nossos clientes. O Diogo tem uma espécie de obsessão, no bom sentido da palavra, pela perfeição, porque isso que me está a descrever é zelar pela quase perfeição do processo no todo, não é? Sem dúvida. Sem dúvida que há um espírito e um caráter obsessivo. A marca, a Gleba, não só eu, mas também todo o nosso ADN é obcecado por fazer o melhor pão. E que não é uma linha que se alcança a determinado ponto. Portanto, é uma constante e incessante É uma luta constante, não é? É uma trabalheira diária, não é? Por mais e melhor todos os dias, até porque fazermos hoje um pão perfeito não nos garante que o façamos amanhã. E quando falamos de modernidade, também há uma grande componente na Gleba de conhecimento profundo dos processos científicos que dão origem aos produtos que nós fazemos diariamente. E este conhecimento profundo dos processos, das receitas, dos fatores que alteram de uns dias para os outros a qualidade do produto final, realmente há uma busca também incessante por consistência, que é muito complicado e quase como uma epopeia, não é? E isto de querer aliar artesanalidade a perfeição e consistência e conveniência. É uma forma de arte que deve ser extenuante. Sim, se é que posso utilizar esta expressão. É absolutamente extenuante e há que aliar... Acha que é uma arte, Diogo? Acho que... Sentes como um artista não no sentido do pão, na criação? Eu sei que, por exemplo, em inglês há a palavra craft e há a palavra art, não é? Portanto, vejo mais como uma craft, como algo que se aperfeiçoa ao longo do tempo, como, por exemplo, a arte da carpintaria ou da marcenaria, não tanto como uma expressão artística ultra criativa, porque realmente há uma componente criativa, tal como há uma componente criativa na carpintaria, mas ao mesmo tempo depois há a reprodução de uma ideia que inicialmente pode ser super artística, mas já há a reprodução dessa, claro, e a materialização dessa ideia todos os dias. Com métodos constantes. Com métodos constantes. Claro. E realmente os nossos, ao contrário de grande parte da arte, por exemplo, de um quadro que é absolutamente único, no caso do pão, espera-se uma constância, day in, day out. Portanto, todas as semanas, quando vamos à Gleba e compramos um pão de trigo barbela, esperamos aquela qualidade, aquele padrão, aquelas características. E é um grande desafio. Por exemplo, há uns tempos atrás, começamos a usar os cereais da nova campanha, da nova colheita, e realmente é algo que nos honra e alegra tremendamente cada vez que iniciamos a utilização de uma nova colheita. É sempre uma descoberta, é maravilhoso, especialmente, claro, quando conhecemos os agricultores e percebemos como é que foi o ano e as dificuldades. E todos os anos o cereal é ligeiramente diferente, porque claro, é uma matéria-prima natural. E então todos os anos, quando começamos a usar novos cereais, recebemos comentários, dúvidas de clientes que nos perguntam: não está exatamente igual, está um bocadinho mais claro, mais denso, mais branco, mais escuro. E isto porque nós realmente trabalhamos com esta matéria-prima incrível, claro, natural. Faz parte da beleza do processo, não é? Certo. E isto se só observar de um ponto de vista mais artístico, é algo sem dúvida a celebrar. Mas no ponto de vista de craft e no ponto de vista de servir os nossos clientes de forma consistente, também há que haver esta mentalidade de oferecer consistência e de oferecer fiabilidade. E realmente, por mais fantástico que seja usar cereais
locais, não standardizados, de produtores que nós conhecemos. Ao mesmo tempo, os nossos clientes têm determinadas expectativas que devem ser Claro, claro. cumpridas. Diogo, vamos aqui ao caso de sucesso da Gleba. Começou em 2016 com uma loja em Alcântara, se não estou errado. Hoje emprega mais de 100 pessoas, tem 9 lojas espalhadas pela grande Lisboa, não é? Lisboa e Cascais, e já tem uma fábrica com uma dimensão considerável. Certo. Quanto é que faturou a Gleba o ano passado? Nós faturamos 5 milhões e meio. 5 milhões e meio. 5,5 milhões de euros, sim. Isso é de facto absolutamente fantástico. Ao certo, quantas pessoas é que trabalham na Gleba? Cerca de 140 pessoas. E quantas lojas é que são? São 9 lojas. Realmente, por um lado, é significativo o que nós já faturamos. Por outro lado, tendo em conta que é um negócio com uma componente tão grande de artesanalidade, ou seja, há muita mão de obra envolvida, seja ao nível de pôr as mãos na massa, seja ao nível de todo o desenho e o projetar deste conceito, desta ideia, comunicar estes valores e estas virtudes que os nossos produtos têm de forma assertiva, fazer chegar a mensagem aos nossos clientes e, ao mesmo tempo, garantir que em todas as lojas correspondemos com os nossos clientes, seja em que loja for, e expressamos a marca de uma forma que se coaduna com os seus valores. Portanto, realmente são muitas pessoas, e para o volume de faturação que temos é já uma equipa bastante grande, e realmente porque o fator humano no nosso negócio é decisivo, é chave, é determinante. E vai continuar a crescer? Em número de lojas? Em número de... Vamos certamente. Acho que há muito espaço para crescer, até porque toda a gente consome pão, portanto toda a gente sabe o que é pão e toda a gente quer consumir pão melhor. Portanto, é muito raro encontrar alguém que não tenha uma opinião algo dúbia relativamente ao facto de se devia comer pão, se não devia comer pão, se é saudável ou não, se é só uma fonte desnecessária de hidratos de carbono, se engorda, se não engorda, se tem glúten ou não tem glúten. Ou seja, é um mercado enorme, toda a gente consome pão, mas cada vez as pessoas são mais exigentes com o pão que consomem. E é nesse sentido que nós acreditamos que há uma oportunidade brutal de crescimento e de correspondermos a essa procura de um público cada vez mais exigente. Esse crescimento vai passar as fronteiras de Portugal, vai internacionalizar a marca? Eu acredito que há bastante potencial nesse sentido, até porque, como eu disse anteriormente, a marca tem características muito cosmopolitas. Ou seja, há uma lógica de economia local, de proximidade, de transparência, de fazer a ponte entre os agricultores que trabalham connosco e os nossos clientes, mas ao mesmo tempo também há uma inspiração internacional no que diz respeito ao receituário e aos produtos que temos nas nossas montras todos os dias. Então acreditamos que a marca, nos seus valores, nos seus produtos, é uma marca muito cosmopolita, uma marca que tanto é válida em Lisboa, que é uma importante capital europeia, como seria importante e relevante em qualquer outra capital cosmopolita ou em qualquer outra cidade, para além de capitais, cidades cosmopolitas. Última pergunta, Diogo. Gleba porquê? Gleba é uma palavra curiosa, portuguesa, mas que caiu em desuso. Significa terreno... Serve da gleba, não é? Certo, significa terreno cultivável. Portanto, tem esse conceito, esse enquadramento todo histórico dos servos da gleba, dos senhores da gleba, mas surgiu-me numa altura pré-inauguração da gleba, pré-constituição até da empresa. Estava a ler um livro que se chama 6.000 anos de pão, super interessante, sobre a relação entre a história da humanidade, a história da civilização e a história do pão, que no fundo é a história da agricultura. Nesse sentido falava-se em gleba no sentido em que era a terra que servia para cultivar cereais, que por sua vez davam origem a pão, que eram a base das civilizações euroasiáticas, não só em Portugal e na Europa, mas Europa e Ásia. O pão era o motor de todas as civilizações
euroasiáticas. Portanto, e achei a palavra super, super curiosa. Ao mesmo tempo, é uma palavra muito internacional, significa e tem significados muito idênticos em diferentes línguas. Por exemplo, em checo, gleba é pão. E realmente há um grande contexto histórico e representa, lá está, essa componente de heritage, de herança que a gleba tem no seu ADN. Mas depois há toda a componente também de modernidade, de sermos cosmopolitas, de sermos inovadores, de lançarmos muitos novos produtos, e é assim que vamos continuar a ser. Diogo, desejo as maiores felicidades do mundo. Foi um gosto tê-lo aqui neste videocast. É o fim deste videocast de hoje. Voltaremos no próximo dia 14 de março com o último videocast, que contará com a presença de Cláudio Coelho, da PricewaterhouseCoopers, onde iremos fazer um balanço final do Prémio Nacional da Agricultura. Já sabe, deve ficar atento ao site do Jornal de Negócios, ao site do Correio da Manhã e também ao site da iniciativa prémioagricultura.pt.